Éramos 700 milhões em 1750. Hoje, somos 7,3 bilhões e chegaremos a 10 bilhões em 2050. 70% a 80% da nossa energia vem de combustíveis fósseis. O CO2 saltou de 280 ppm na era pré-industrial para cerca de 400 ppm atualmente, níveis não vistos nos últimos 800 mil anos. Bom dia a todos! Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso videocast da Idade da Pedra Era Digital, onde discutimos semanalmente sobre assuntos de tecnologia e também trabalho, junto com suas abordagens sociológicas. O assunto de hoje é um tema fundamental que vem sendo mais discutido de uns tempos para cá, o antropoceno. E para discutir esse assunto hoje, nós do programa nos informamos através de um texto do professor Paulo Artacho, publicado na revista USP em 2014, chamado Uma Nova Era Geológica em Nosso Planeta, o Antropoceno. Então chamamos alguns especialistas para discutir o assunto conosco. Oi pessoal, sejam bem-vindas. Oi, tudo bom? Meu nome é Andressa. Olá, tudo bem? Meu nome é Fabiane. Antes de começar, vamos, como de costume, contextualizar nosso público. O texto a ser discutido ele tem abordagens como a ação humana, especialmente pós-revolução industrial, que passou a influenciar profundamente o sistema terrestre, a ponto até de alguns cientistas defenderem que estamos vivendo uma nova era geológica. Então, o que caracteriza o antropoceno e qual é o marco temporal sugerido para o seu início? Bom, o antropoceno ele é definido como uma nova era geológica em que a humanidade emerge como uma força global significante, capaz de interferir em processos críticos do funcionamento básico do sistema terrestre, como o clima e a composição da atmosfera. Embora o Holoceno tenha começado há 11.700 anos, o artigo sugere que o início da Revolução Industrial por volta de 1750 marca o momento em que a ação humana se somou às forças geológicas como agente de mudança do planeta. Você, Fábio, o que seria esse tal antropoceno? Então, para mim, o antropoceno é uma ideia de que a gente pode estar vivendo uma nova era geológica. Só que desta vez não é um fenômeno natural que está mudando o planeta. A ação humana começou a impactar tanto o clima, os oceanos, o solo e a biodiversidade, que alguns cientistas dizem que viramos uma força geológica. Oficialmente, ainda estamos no Holoceno, mas depois da Revolução Industrial e principalmente depois de 1950, o impacto humano ficou gigantesco. Então, uma explicação do conceito para o público. Os limites planetários seguros são definidos por Hoekster e Stephan. Onde já passamos do sinal vermelho? A perda de biodiversidade, nós já ultrapassamos o limite. Estima-se que o limite aceitável seria a extinção de 10 espécies por milhão de anos. Ciclos biogeoquímicos é o uso excessivo de nitrogênio e fósforo em fertilizantes que já excedeu os limites de segurança. E no limite ou em risco crescente tem as mudanças climáticas. O sistema já saiu dos valores típicos do Holoceno. E o uso do solo, hoje a gente usa 12% da área global para a agricultura. O limite sugerido seria 15%. E algumas incertezas é sobre como as áreas como poluição química e carga de aerossóis ainda são difíceis de quantificar globalmente. Também, o texto mais para frente, ele cita a grande aceleração. O que podemos falar sobre esse assunto? Então, a grande aceleração foi o tipo boom depois de 1950. Tudo começou a crescer muito rápido. População, indústria, consumo, produção de energia, emissão de CO2. Exato, e é como se o gráfico da humanidade tivesse virado uma curva quase vertical. A tecnologia avançou muito, mas junto com isso veio um aumento enorme da exploração dos recursos naturais. Então é por isso que a Revolução Industrial é tão importante nessa discussão, certo? Sim, foi ali que a gente começou a usar combustíveis fósseis de larga escala, carvão, depois petróleo e gás. Antes disso, o planeta estava em um equilíbrio climático mais estável. Foi a queima desses combustíveis que a concentração de CO2 aumentou muito na atmosfera. O que, consequentemente, intensificou o efeito estufa e começou a alterar o clima global. Sim, faz sentido. Mas essa parte eu consegui entender bem. Mas aquela parte do texto sobre os limites planetários me surgiram algumas dúvidas, que eu esperava que vocês pudessem tentar me explicar. Claro. Então, é como se o planeta tivesse uma espécie de zona segura de funcionamento. Os limites planetários indicam até onde a gente pode mexer nos sistemas naturais sem causar nenhum desequilíbrio perigoso. Eles são novos limites ao todo, como mudanças climáticas, perda da biodiversidade, o uso excessivo de ciclos biogeoquímicos, que é o uso do nitrogênio e o fósforo em fertilizantes, o uso de água e do solo,
poluição química, então é um problema que já ultrapassamos algum deles. Quais deles já foram ultrapassados? Principalmente o da biodiversidade e o dos ciclos de nitrogênio e fósforo, que estão muito ligados à agricultura intensiva e ao uso de fertilizantes. E os das mudanças climáticas está muito perto do limite crítico. Isso significa que a gente já saiu da área considerada totalmente segura. Então, falando de novo do impacto invisível, o texto tem uma discussão sobre os aerossóis, que é causado 7,2 milhões de mortes por ano por causa deles, e a acidificação dos oceanos, que aumentou 30% nos últimos 200 anos. E a urgência é que o sistema climático não é linear. O risco de mudanças abruptas e irreversíveis, como o derretimento das camadas de gelo polares, e a governança global. A necessidade crítica de um sistema de governança para superar os desafios das próximas décadas. E agora, qual seria o panorama atual da humanidade em relação aos limites de segurança da Terra? E também, quais são os principais desafios para a quantificação total desses riscos? Então, a situação da humanidade é crítica, mas pode ser resumida em alguns pontos para melhor entendimento. Primeiro, os limites rompidos e as zonas de risco. Nós já excedemos a capacidade segura na perda da biodiversidade e na adição de nitrogênio e fósforo. Além disso, estamos perigosamente próximos a ultrapassar os limites das mudanças climáticas e de uso do solo. Nós também temos ameaça à estabilidade, já que a ultrapassagem desses limites ameaça desestabilizar o clima que marcou o Holoceno. A integridade da biosfera e as mudanças climáticas estão sendo apontadas como áreas que necessitam de medidas de estabilização urgentemente. Também estamos tendo desafios quanto à quantificação, as chamadas zonas cinzentas. A ciência ainda não consegue quantificar de forma adequada 3 dos principais processos fundamentais. O primeiro é a carga de aerossóis atmosféricos, que embora se saiba que eles afetam sim o clima e a saúde, seu impacto global exato ainda é complexo. Também, eles afetam sim o clima e a saúde. Perdão, estou repetindo. Também, há dificuldade de apuração e uma perda da biodiversidade, funcional e na introdução de nova poluição química, já que existem mais de 100 mil substâncias químicas produzidas industrialmente, cujos efeitos físicos, químicos e a toxicidade em larga escala permanecem desconhecidos. E o último ponto desse panorama são as dificuldades com a introspectividade. Hoje, um dos maiores desafios destacados é de que o planeta atua como uma entidade única e integrada. Portanto, os riscos de uma área estão intrinsecamente conectados às outras. E esse tema ele pode estar relacionado aos limites de 2 graus que está aparecendo tanto nas notícias ultimamente? Então, esse limite é uma tentativa de evitar que o aumento da temperatura média global passe de 2 graus em relação ao período pré-industrial. A ideia é reduzir os riscos mais graves, como o derretimento das calotas polares e eventos climáticos extremos. Mas o próprio texto mostra que nem esse limite garante total segurança. Então a tecnologia seria a vilã da história. Não exatamente. A tecnologia permitiu, sim, que a produção e o consumo aumentassem muito, o que intensificou os impactos ambientais. Mas ela também pode ser parte da solução: energias renováveis, monitoramento climático e a agricultura mais eficiente. O problema não é a tecnologia em si, mas como a sociedade usa ela dentro de um modelo econômico que busca crescimento ilimitado, como matéria-prima limitada. Para finalizar, qual é o grande alerta do texto para o público? A mensagem é de que o planeta é um sistema integrado. Se a gente ultrapassa certos limites, pode causar mudanças irreversíveis. E o mais preocupante é que isto está acontecendo em um ritmo muito acelerado. Por isso, o autor defende que precisamos repensar nosso modelo de desenvolvimento antes que os danos se tornem impossíveis de reverter. Isso aí. Então agora, essa vai para você, caro ouvinte. O que você pode fazer para reduzir sua pressão sobre esses limites? Como podemos lutar por essa causa? Muito obrigada pela presença, meninas, e pelos ensinamentos importantíssimos que vocês nos trouxeram hoje. Esse foi o episódio dessa semana. Um bom final de semana a todos que estiverem ouvindo e até semana que vem com mais considerações sociológicas sobre o trabalho e a tecnologia do nosso tempo.
E, para reflexão final, a gente queria deixar que o tempo corre contra a humanidade. Nós precisamos estabilizar as condições de sustentabilidade da Terra agora. E, por último, créditos, uma menção honrosa ao autor Paulo Artacho e a revista USP, que nos deram esse texto para a gente poder analisar.